Revista Super Sucesso. Esse é o Revista Super Sucesso, de volta para você aqui na melhor programação do seu rádio, trazendo hoje a presença de um homem muito bacana que tem um nome um pouco complicado, Dr. Moisés. Fica mais fácil assim. O senhor que vai ficar, o senhor que conhece bem o seu próprio nome, explica pra gente qual é o seu nome. Moisés é mais fácil, tem um Yeshiel antes, um Shensinski depois. Você acertou o melhor deles. É o mais Moisés, fácil. que é mais fácil eu fui na boa, que era para não dar gafe. Qual a origem do seu nome? Eu sou brasileiro, meu pai é polonês, minha mãe é alemã, religião judaica. Jesus do céu, misturou esse tudo. Não tem. Esse Jesus do céu, justo esse não tem. Não tem, né? Não. É uma mistura, mas esse não tem. Esse tá fora. Tá certo. O Dr. Moisés, a gente vai tomar a liberdade de chamar ele de Dr. Moisés. Por quê? Porque o nome dele é complicado e a gente vai aproveitar para bater um papo com ele. Ele cuida de terapias alternativas. A gente sabe que terapias alternativas estão cada vez mais em moda e tá todo mundo querendo saber sempre mais. Qual a sua formação, doutor? Bom, eu sou médico, pediatra, formado pela Universidade de São Paulo, com especialização em pediatria pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, em residência médica, e sou médico homeopata formado e já com título de especialista em homeopatia. Quanto tempo o senhor trabalha com homeopatia? Pelo menos 15 anos. 15 anos? Pelo menos 15 anos. E os resultados vêm sendo muito positivos, vêm sendo satisfatórios? Como é que se trabalha com a homeopatia no Brasil hoje? Olha, eu gosto bastante. Eu sou suspeito, né? Eu gosto, eu sinto bons resultados. A gente observa isso pela procura cada vez mais comum, mais frequente dos pacientes por uma nova forma de tratamento. Eu não gosto muito de falar essa história que é uma terapia alternativa, porque dá sempre a impressão assim, eu tentei, não resolvi, fui buscar uma outra terapia alternativa. Não. Hoje a homeopatia, que é uma especialidade médica, reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina desde 1980, ela é eu gosto mais de imaginar que ela é uma alternativa terapêutica, ou seja, eu tenho um problema e eu posso escolher entre a alopatia, a acupuntura, a homeopatia para fazer o meu acompanhamento. Ela não é uma terapêutica que precisa ser exclusiva, ela pode ser utilizada muitas vezes em conjunto com outros tipos de tratamento. Porque o foco do médico ele não é essa ou aquela terapia, e sim o seu paciente. A gente vai buscar para o paciente o que tem de melhor, o que a gente conhece de melhor. Eu gosto muito de homeopatia. A homeopatia lida somente com plantas ou principalmente com plantas? Não. Plantas são fontes de medicamentos homeopáticos. Você tem medicamentos homeopáticos preparados de qualquer coisa que exista na face da Terra. Porque muita gente imagina que a homeopatia é o quê? Você pegar aquela folhinha, faz um chazinho e lá se vai. Isso, beleza. Não é assim que funciona. Explica pra gente, por favor. Então, meu filho, eu tenho 2 filhos, um tem 27, um tem 25. O Danilo, de 25, ele me dizia o seguinte, que uma meia-verdade acaba sendo uma mentira completa. Essa é uma das meias-verdades. Né? Assim, a gente acaba, não parece, mas não é. Fitoterapia não é homeopatia. Fitoterapia é você pegar emplastro, fazer infusões. Isto não é homeopatia. Tudo que ficou como método natural e que não é químico ficou sob o nome da homeopatia. Então, floral não é homeopatia. Fitoterapia não é homeopatia. Também não é homeopatia. Acupuntura não tem nada a ver com homeopatia. Homeopatia é só uma forma a mais, diferente, que o médico tem em se especializando, de fazer um controle melhor do seu paciente com uma nova forma terapêutica. Entendi. O Dr. Moisés, ele tem alguns livros ou só esse livro lançado, doutor? De homeopatia, só esse. De homeopatia, só esse. Isso, se chama Homeopatia Mais Simples do que Parece. Foi lançado por qual editora? Pela editora Pollen. Editora Pollen. Isso, em 2007. 2007. Setembro de 2007. É um livro recente. E a gente está dando uma olhadinha nesse livro e é muito bacana que ele fala de alguns itens da homeopatia, não é isso? Senta que lá vem história, são as divisões que o senhor fez. Os pilares da homeopatia, e acho que o mais bacana de todos é esse Meias Verdades, né? Que é bem esclarecedor. Isso. As pessoas não conhecem muito homeopatia. Quem conhece homeopatia, a maior parte conhece de ter ouvido falar. Então você escuta coisas do tipo assim, a homeopatia é aquela coisa natural, então se não fizer bem, mal não faz. Pois é, Comigo Ninguém Pode, que é uma planta, que é uma coisa super natural, né? É super da natureza, assim como a cobra, por exemplo.
é bom não encarar, né? Porque se você tomar um atrito ali com Comigo Ninguém Pode ou uma picada de cobra, que é natural, você pode correr risco de morte. Então não é por aí. Não é por aí. Não que o medicamento homeopático vá provocar algum efeito tão importante que coloque a vida do paciente em risco. Isso não acontece. Mas só o fato de você já estar errando um remédio, por exemplo, você está retardando o tratamento e o equilíbrio desse seu paciente. Então só por aí já vale você tomar cuidado e entender que ela é uma especialidade médica. Entendi. Ela deve ser receitada e deve ser cuidado por uma pessoa capacitada. Exatamente. Pelo médico, de preferência que tenha a sua especialização. Outro desses mitos aí que a gente escuta é aquela história, a homeopatia é legal, mas ela demora para fazer efeito, porque você não pode fazer um tratamento de um quadro agudo. Também não é verdade. Você tem tratamentos que vão ser prolongados, você tem bronquite, você tem rinite. Há quanto tempo que você tem isso? Eu tenho isso faz 20 anos. Não vai ser em 2 meses que isso vai ser corrigido. A gente leva um tempo, às vezes até 2 anos de tratamento para que o quadro seja controlado. Mas os efeitos desse tratamento já são sentidos logo de cara. Existe algum tipo de doença que não deve ser tratado com homeopatia? Fala, não, com isso não vale a pena, porque existe algum tipo de doença assim? É uma coisa legal, deixa eu fazer um conceito que é mais interessante. A homeopatia não trata doenças, a homeopatia trata pessoas. Entendi. Isso significa o seguinte, quando as pessoas imaginam o seguinte, eu estou bem, por alguma razão eu tomei a chuva, fiquei resfriado e me desequilibrei. Não funciona bem assim. Se eu estiver bem, estiver equilibrado e estiver tudo certinho comigo, eu posso tomar chuva, não vai acontecer nada comigo. Quando eu adoeço, eu estou mostrando a forma que eu tenho de me desequilibrar. O médico homeopata pega esses sintomas durante uma consulta tradicional, mais algumas perguntas homeopáticas e ele prescreve um tratamento. Então a gente pode receitar homeopatia para todo tipo de paciente. Entendi. Criança, adulto, gestante, animais. Para animais também? Para animais é muito legal, porque animais tiram uma outra história da homeopatia que eu já conto já, mas você pode prescrever para qualquer tipo de paciente. O que vai acontecer é que em muitas situações você pode receitar só homeopatia. Em outras situações, você pode utilizar a homeopatia associada a outro tipo de tratamento. Vamos dar um exemplozinho básico. Você tem um paciente que está com um problema que foi operado da tireoide. Tirou a tireoide. Sim. Precisa tomar o hormônio da tireoide a vida inteira. Porque não tem nada na homeopatia que substitua esse hormônio. Mas a gente consegue tratar você de tal forma que se você necessitasse de 150 unidades do seu hormônio, você passa a se equilibrar com 50. Olha só, então a gente ele melhora ajuda bastante. Isso, a gente melhora o equilíbrio do organismo, né? O equilíbrio do indivíduo. E ele é que se cura. Na verdade, o que a gente faz é ensinar, a gente não dá o peixe, a gente ensina a pescar, né? Não mostra para o paciente assim, olha, você tem febre, eu te dou um antifebre. Não, você tem febre por alguma razão, eu te dou um remédio que vai fazer você se equilibrar melhor e reagir sempre de uma forma melhor a qualquer tipo de infecção que você tem. Muito bem, esse é o Dr. Moisés, que daqui a pouco volta para bater um papo com a gente. São 4h37, a gente vai fazer um break e daqui a pouco a gente vai trazer a sua pergunta. Tem alguma dúvida sobre homeopatia? Manda ela para cá pro 0 Operadora 11 2173 6213. 0 Operadora 11 2173 6213. Liga para cá, faz a sua pergunta ao vivo pro Dr. Moisés, que tá aqui para responder a sua questão. Quer mandar sua pergunta pelo torpedo? Também pode. 11 8311 0940. 11 8311 0940 ou ainda ouvinte@supersucesso.com.br é o nosso MSN para você entrar para interagir com a gente também. ouvinte@supersucesso.com.br. Daqui a pouco a gente volta com o Dr. Moisés falando sobre homeopatia. Esse é o Revista. Revista Super Sucesso.